Então, pessoal, bom dia para vocês. Mais uma aula aí, a aula número 12. Nessa aula número 12 eu vou estar falando um pouquinho, vou estar resolvendo exercícios da atividade 5, que na verdade é o resumo, aquele que eu dei para vocês, certo? Então eu vou estar encaminhando, nas aulas 12, 13, 14 e 15 aí, essas questões aí. Eu vou estar fazendo uma por uma, comentando, direitinho, para vocês conseguirem fazer um trabalho que eu vou propor aí para vocês futuramente. Então eu peguei aqui a primeira questão, nessa aula, que é o seguinte: um corpo de massa de 5 kg é lançado para cima, com velocidade igual a 8 metros por segundo. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine tempo de subida, altura máxima, tempo de descida e velocidade de retorno. Bom, como é que eu vou resolver essa questão? Eu vou fazer o seguinte: eu vou propor sempre para vocês que vocês façam um modelo. Então aqui está o meu modelo. Aí vocês vão estar pensando assim: professor, ali não fala que foi um rapaz que jogou essa pedra. De repente pode ser algum lançador que jogou esse corpo para cima. Ele nem fala em pedra, fala em corpo, pode ser uma bola, pode ser alguma coisa. Então por que tu desenhou o rapaz ali? Bom, na cabeça do aluno, a primeira ideia que surge é essa aí. Então aqui eu fiz um modelinho, tem um rapaz aqui, certo? Então o objeto, que é o corpo, vou chamar essa bola aqui, sai do ponto A, chega até a extremidade mais alta aqui da trajetória, ponto máximo da trajetória, que é o ponto B, e depois ele volta e chega na mão do rapaz aqui. Nesse modelo, que eu chamei de modelo 1, eu estou considerando aqui o rapaz, certo? Bom, já vou explicar por que eu não vou usar esse modelo. Porque aqui não foi falado na questão sobre a altura inicial da pessoa, do lançador. Então, isso não é relevante para o nosso problema. Então, isso aqui eu poderia tirar, certo? Bom, se eu quisesse pensar no modelo sem o rapaz, então eu estou desenhando aqui do lado, eu apaguei ele aqui, certo? E estou pensando só na trajetória. Olha ali, a trajetória da bola atinge o ponto B e volta para o ponto C. Essa seria a forma mais simples de fazer esse problema. Bom, o que vai acontecer? Eu tenho que pensar no meu ponto de referência. Se eu utilizar o modelo 1, eu vou ter que pensar no solo como ponto de referência. E vocês estão vendo aqui que o modelo já está até cortando o pé do rapaz aqui, Então ele não deu essa altura aqui, inicial. Então por isso que é um problema que não deve ser feito dessa forma, embora a cabeça do aluno lá possa pensar, alguém está jogando ele para cima, esse corpo aqui para cima, tudo bem, mas a gente vai adotar esse modelo simplificado aqui sempre, tá? Então aqui eu teria que ter essa altura inicial, 2 metros a partir da mão do rapaz em relação ao solo e tal, e isso não foi dado na questão. Então isso já é uma dica aí, que esse modelo aqui, que é o modelo 1, não deve ser usado. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou usar o modelo 2, e nesse modelo 2 aqui, eu tracejei um pontilhado, certo? E nessa linha pontilhada aqui, vai ser meu ponto de referência, que é o solo, certo? Que é o ponto de altura zero. Então ele sai da altura zero, chega na altura máxima e depois volta para essa altura zero, que seria o solo de novo. Bom, esse movimento aqui eu fiz ele um pouquinho para o lado para a gente poder entender, que a velocidade aqui ela está subindo, depois aqui a velocidade está indicando que ele está descendo, senão seria uma trajetória assim, vai e volta na mesma linha, que seria o que está acontecendo, mas fica difícil de eu desenhar aqui, então por isso que eu fiz um pouquinho para o lado. Bom, então vocês viram, esse modelo 1 está descartado porque não foi dada a altura aqui do rapaz. O modelo 2 vai ser o modelo que eu vou usar para resolver essa questão, certo? Então isso tem que ficar bem claro para vocês sempre, quando vocês vão fazer uma questão de física, ler bem essa questão. Olha aqui, um corpo de massa tal é lançado para cima, não diz da onde, nem qual altura. Então com velocidade igual a tal, determine tempo de subida, altura máxima e só isso. Então eu vou pegar a altura máxima em relação ao ponto de lançamento, certo? É isso que eu vou fazer. Bom, continuando, ali eu botei o vetor aceleração da gravidade, está apontando sempre para baixo, então a gente sempre vai usar menos 10, lembrando disso, na aula anterior eu falei, E algumas considerações. Vamos lá, para a primeira consideração:
No ponto B, que é esse ponto aqui, ó, lá de cima, o que eu tenho? Né? Eu tenho a velocidade final v igual a zero. Por quê? Porque o objeto parou. Então é uma questão que eu tenho que analisar aí no meu problema, certo? Bom, segunda consideração, o g menos 10, isso eu já tinha falado, né? Sempre vou usar o g menos 10, independente se o objeto foi solto ou se é jogado para cima e tal, sempre menos 10. Terceira consideração, velocidade inicial. Olha, velocidade inicial é da onde ele parte. Isso aqui não pode ser zero, tem que ser um valor positivo, porque foi jogado para cima, né? No sentido aqui, ó, do meu eixo, né? Que é o meu sistema de referência. Então até fiz isso aqui. Esse desenho que nem está aqui no meu modelo aqui, ó, eu proponho que vocês façam no caderno de vocês, façam um eixo aqui que é o sistema de referência, né, indicando ó, positivo para cima, porque isso vai facilitar futuramente a resolução de todas as questões. A outra consideração, que é a quarta, né, a altura inicial. Como ele partiu do solo, a altura inicial é zero. Então, em tudo isso eu tenho que pensar. Então, essas considerações são preliminares aí para mim poder colocar a matemática no problema e sair fazendo, certo? Bom, vamos lá. Vamos tentar fazer a primeira questão. Tempo de subida. Qual é a equação que tem tempo? Né? A equação que tem tempo é essa equação aqui, ó, V igual a VO menos G vezes T. Ah, mas tem uma outra que tem tempo lá também. Y igual a y0 mais VOT, né, menos GT ao quadrado sobre 2. Quem viu a aula 12 está lembrado. Né? Só que aquela equação lá, ela vai me dar uma equação, né, para mim resolver e achar o tempo, eu vou ter que aplicar a Bhaskara. Por quê? Porque o tempo é o quadrado. Então consigo usar ela também, só que vai me dar um trabalho enorme. Então eu vou simplificar a conta usando essa equação aqui. E eu tenho os parâmetros. Eu tenho a velocidade final, que é lá em cima. Então, só estou analisando a metade da trajetória, né, porque o tempo é só de subida, certo? Então isso aqui eu tenho. Velocidade inicial, lançamento aqui também foi dado no problema, que é 8. O G é menos 10. E o tempo é o que eu vou determinar agora. Então eu já tenho todos os parâmetros aí para minha equação. Então vou lá. 0 mais 8 menos 10t. Certo? Então preenchi com os dados que eu tenho, vou passar aquele 8 para o outro lado, fica menos 8, e vou dividir ele por menos 10. Menos com menos vai dar 0,8. Bom, primeira coisa, eu vou parar aqui e vou analisar. Se esse tempo, né, por um acaso, ficasse negativo na resolução do meu exercício, eu já ia desconfiar, olha, errei alguma coisa aqui em cima, né? Por quê? Porque tempo negativo na física não existe. Né, na física e no nosso mundo aqui também, né? Então, o que acontece? O tempo aqui ficou positivo e já é um indício que está certo. Então, ele levou 0,8 segundos para subir. Alguém poderia até dizer assim, professor, se ele leva 0,8 segundos para subir, qual é o tempo que ele vai levar para descer? 0,8 também. Então, nesse item aqui, ó, a gente já conseguiu responder o item A, que é o tempo de subida, e mais o C, que é o tempo de descida. Se por um acaso tivesse um outro item aqui, o item E, ó, qual é o tempo total de permanência no ar? Seria 0,8 segundos mais 0,8 segundos, ou seja, 1,6 segundos ele leva para subir e para descer. Tá? Então isso tem que ficar bem claro. Então até eu botei aqui, ó, tempo de subida é igual ao tempo de descida para o mesmo ponto, ou seja, se o ponto de referência é o solo, eu estou subindo lá, né, até o ponto máximo e estou descendo até chegar no solo de novo. Então esse tempo para percorrer essa trajetória aqui vai ser igual, subida e descida, certo? Isso é um item importante, né? Quem estuda movimento de queda livre tem que ficar atento a esse detalhe aí sempre. Então o item A já foi respondido e consequentemente já estou passando aí o item C para vocês também. A altura máxima, então vamos lá. Altura máxima. Bom, para a gente calcular a altura, eu tenho duas equações. A equação lá que fala, né, de Torricelli, ou Torricelli, né, como o pessoal queira pronunciar, e essa equação aqui, ó, né, que é a equação, que é uma função, né, quadrática aí, que me dá a altura máxima também. Eu posso usar uma ou outra equação. A equação de Torricelli, né, que é V ao quadrado igual a VO ao quadrado menos 2 vezes G vezes delta H, certo?
eu poderia usar ali, né? Mas daí vocês vão dizer assim, ah, mas por que tu não usou? Não, é uma opção de vocês, usar uma ou outra. Até sugiro que vocês possam estar refazendo esse item B e usando a equação do Torricelli, né? Então vamos lá. Nessa equação a gente tem, ó, altura, né, inicial, a y0, a altura inicial, que é zero, porque é a lição do solo. A altura final, esse ponto B, a gente vai determinar, então isso aqui vai ser o que a gente quer determinar. Isso é zero, velocidade inicial não é zero, porque senão não ia nem subir, né? A velocidade inicial é mais 8, porque é para cima. O tempo de subida é 0,8. O G é 10, menos 10, né? Já tenho menos aqui. E aqui é o tempo de 0,8, porque é só o tempo de subida, certo? Bom, então vamos lá. Continuando aqui, eu estou pegando essa equação, né? Estou botando aqui os valores aqui, ó, tá? Eu repeti a equação aqui, não sei porquê. Então vou lá, ó. Eu repeti porque eu passei esse y0 para o outro lado, né? É isso que eu fiz, tá? Então só para mostrar para vocês aqui, né? Esse y0 ele é zero, que é a altura inicial, velocidade inicial mais 8, tempo de subida 0,8, o g é 10 e o tempo de subida 0,8 ao quadrado dividido por 2, tá? Bom, fazendo essa multiplicaçãozinha aqui vai dar 6,4. Isso aqui eu já dividi por 2 aqui, ó, deu 5. E isso aqui ao quadrado deu 0,64. E aqui y menos 0 dá y, né? Bom, detalhe. Vamos multiplicar isso aí, né? Isso vai dar 3,2. Aqui que eu repeti, não precisava ter repetido essa linha, mas tudo bem. Isso vezes 5 vezes 0,64 dá 3,2. E 6,4 menos 3,2 dá 3,2 metros. Ou seja, a nossa bolinha aqui subiu 3,2 metros, atingiu o ponto máximo, né? Parou por alguns instantes e depois começa o retorno, certo? Então, o item B aí de altura máxima, né, a gente já conseguiu chegar, certo? Bom, o item C eu falei para vocês que já estava resolvido, né, que é igual ao item A, tempo de descida é o mesmo de subida, para o mesmo ponto de referência, e a velocidade de retorno. Essa aqui também é um detalhezinho interessante. A velocidade de retorno, momentos antes de colidir, porque quando ele colide ele para, né, ele fica com velocidade zero, e essa velocidade momentos antes de colidir então com o solo, ela vai ser igual à velocidade de lançamento. Qual a diferença? A velocidade de lançamento era mais 8, então a velocidade de retorno vai ser menos 8. Por quê? Porque ela é, né, uma velocidade contra o nosso sistema de referência. Ela é para baixo, aqui o vetor é para baixo. Tá, pessoal? Então nessa aula 12 a gente resolveu o problema número 1 dessa lista, né? Que é uma lista que, da atividade 5, certo? Que é um resumão aí que tem antes e depois tem esses 7 exercícios aí que eu vou estar resolvendo aí junto com vocês. Um abração aí para todos.